Examina a própria aflição. Do livro Religião dos Espíritos. Psicografia de Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. Examina a própria aflição, para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. A aflição do vício chama-se delinquência. A aflição da agressividade chama-se cólera. A aflição do crime chama-se remorso. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da inveja chama-se despeito. A aflição da leviandade chama-se insensatez. A aflição da indisciplina chama-se desordem. A aflição da brutalidade chama-se violência. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. A aflição da vaidade chama-se loucura. A aflição do relaxamento chama-se evasiva. A aflição da indiferença chama-se desânimo. A aflição da inutilidade chama-se queixa. A aflição do ciúme chama-se desespero. A aflição da impaciência chama-se intemperança. A aflição da sovinice chama-se miséria. A aflição da injustiça chama-se crueldade. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. A aflição do reino doméstico e da esfera profissional, do raciocínio e do sentimento. Os corações unidos ao sumo bem, contudo, sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida, e por isso apenas eles, anônimos heróis da luta cotidiana, conseguem receber e acumular em si mesmos os talentos de amor e paz reservados por Jesus aos sofredores da terra, quando pronunciou no monte a divina promessa: bem-aventurados os aflitos. Nessa bela página de Emmanuel aprendemos que as aflições trazem consequências se nos entregamos à rebeldia, à insensatez, ao desequilíbrio. E que, como Jesus ensinou, os aflitos que saibam bem sofrer, de forma resignada, compreendendo a lei divina e permitindo que a expiação ou a prova constituam em plataforma de evolução, conseguirão finalmente compreender as palavras de Cristo quando disse que os aflitos são bem-aventurados. Aqueles que sabem sofrer, compreendendo o motivo do sofrimento e como a expiação pode nos tornar espíritos melhores. Ele ensina que nós devemos examinar nossas aflições, para não permitir que sejamos dominados por elas, ou não combatamos de forma ideal e assim caiamos nas teias do desânimo, da desesperança, da infelicidade. Ele começa a página dizendo: examine a sua aflição, para que ela não se converta na tua inquietude de tempestade emotiva. É saber lidar com a aflição para não ser dominado por ela, não se desesperar, não ter uma verdadeira tempestade emotiva por causa do sofrimento. Ele diz que toda aflição tem nome e tipo. A do egoísmo se chama egolatria, a do vício, delinquência, da agressividade, cólera, e assim por diante, apontando que cada aflição
se não controlada, se não compreendida, se torna algo pior ou é potencializado para um grande mal. Depois, então, de elencar diversos exemplos de aflições e as suas consequências nefastas pelo desequilíbrio, pela potencialidade delas, Emmanuel aconselha: saibamos lidar cada um de nós com as aflições que nos são próprias, aflições que vivenciamos dentro de casa, no nosso trabalho, dentro de nossas próprias mentes e corações. Porque aqueles que sabem lidar com a aflição, utilizando-a como verdadeira ponte de engrandecimento para a alma, estão unidos ao sumo bem, a Deus, a Cristo Jesus, porque sabemos suportar as aflições pequenas, evitando as aflições maiores. Essa fala de Emmanuel deixa muito claro que quando a gente se entrega à aflição pequena, ela se torna uma grande aflição, ou ela potencializa e atrai aflições maiores da vida. Sejamos, assim, anônimos heróis da luta cotidiana, recebendo e acumulando talentos de amor e paz no enfrentamento das aflições. Talentos reservados por Jesus a quem sabe bem sofrer, quando prometeu que os aflitos seriam bem-aventurados. Temos plena consciência dessa destinação a todos nós que sabemos compreender o significado, o motivo da aflição, fazendo autoanálise para entender o porquê estamos sofrendo agora e realizando o necessário para não mais sofrer no futuro, plantando para colher o bem e o equilíbrio. Que assim seja.